Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vou falar um pouquinho mais sobre muitas coisas, sobre o início dos tempos, Gênesis, a criação, sobre autismo e sobre as minhas próprias condições, que é autismo e superdotação. Eu sou Melissa, sou escritora, uma contadora de histórias, sou cristã, uma pensadora, sou mãe solo. É isso. Eu sinto, e com o tempo isso tem ficado mais forte, eu não sei se é por causa do meu estado de quase morte que eu tive, a sensação, a comunicação, e isso com o outro lado se torna mais forte. Todo mundo que teve uma EQM fala isso. Então eu vejo assim vários grânulos de areia e eu sou a ostra. Então conforme aquela areia ela vai me causando agonia, que é o autismo, ele causa essa agonia, não é o autismo que causa agonia. Então onde vem a agonia? O autista ele é muito sensível. Eu falei bastante na parte 1 e parte 2 sobre isso. Essa sensibilidade está nos olhos. Essa sensibilidade é uma sensibilidade de criança, de pureza. Então, quando nós somos crianças, a nossa pele é muito sensível, é muito fininha. Você imagina uma pele mais fina que de um recém-nascido. Assim nós somos criados extremamente sensíveis e a sensibilidade está no olhar, que é da bondade, que é da pureza, que é do amor. Minha mãe dizia essa expressão, o amor puro e verdadeiro. Lembrei agora, tão bonito, ela sempre falava amor puro e verdadeiro. É difícil de encontrar. Então, eu como autista, eu vou encontrando essa areia e a minha pérola acabou de ser formada. E eu estou entregando para vocês, que é a mensagem, eu sou a mensageira. Eu descobri que eu não só escrevo livros, eu formo mensagens na hora. Não pensem no que vão falar, né? Porque o Espírito do Pai vai ajudar vocês. Que muitas vezes eu realmente não... Eu tenho mais ou menos ideia do que eu quero falar, mas não exatamente como vai se desenrolar e muitas coisas acontecem no caminho. Como a vida, assim uma mensagem, assim são os meus livros também. Então eu comecei a deixar meio solto para ver o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo. Eu comecei a usar dos meus recursos do autismo, da sensibilidade. Essa sensibilidade você enxerga mais o outro, você sente mais a dor do outro. Ainda mais quando nós, ainda como autistas, ainda passamos por um estado de quase morte. É claro que eu sou nível 1, então por isso eu consigo comunicar isso. Mas toda a sensibilidade do autista está no olhar. No olhar, assim como, porque o autismo eu vejo como um local, Deus disse, que é o Éden. Então ele vem lá desse lugar. E ele atravessa o tempo, ele fura o tempo aqui. Aí ele forma nível 3, 2, 1. E o nível 1, que bom, eles são escolhidos para falar de si mesmos.
eles têm oportunidade para falar de si mesmos. Eu sempre comecei a me ver como escolhida para falar das massas das quais eu pertenço. Quais são? Eu não só amo essas massas, eu faço parte delas. Eu faço parte das massas dos autistas, dos superdotados, dos fetos, dos bastardos. Ah, mas você não é bastardo. Eu não sei explicar. Eu também sou. Por quê? Ah, meu pai é o meu pai, eu sei. Eu sou muito parecida com ele. Muita coisa eu vejo, sabe? Os pés, os olhos, né? Meio puxados. Até minha filha saiu bem japonesinha. Eu acredito que existem vidas passadas, né? Então, os fetos, quando eu falo fetos abortados também. Então, eu acredito que de alguma forma eu faço parte dessa massa de abortados. Eu acredito que eu passei por alguns abortos como feto, não como mãe. Porque eu não sei explicar, por exemplo, a minha sensibilidade em relação a eles. Por que eu me sinto tão atraída a eles? E a minha visão sempre, na minha mente, foi: as pessoas sempre têm a visão da mãe para o feto. A minha visão não, é do feto para a mãe, como se eu enxergasse de dentro para fora, como se eu fosse pequenininha lá e enxergasse ela gigante. E aí, em vez de eu sentir estabilidade, essa visão me dá medo. Me dá muito medo essa visão da pessoa que é gigante para mim pequenininha. Não me dá estabilidade. E aí, quando eu nasço, eu falo de mim para vocês entenderem um pouco do autismo também. Conforme eu vou pisando a terra e crescendo, vai aumentando a minha sensação de instabilidade. Por quê? Como feto, né? Eu já era pequena, minha mãe gigante. Mesmo nessa vida aqui, né? E agora eu vou falar dessa vida aqui. Enfim, não vou falar dos sonhos que eu tive das vidas passadas, mas... E aí a minha mãe gigante e eu pequenininha. Estabilidade, que pode ser pela personalidade dela, pode ser pelos memórias de vidas passadas nas quais eu acho que eu posso ter sido abortada. E inclusive eu tenho uma memória de ter nascido. Eu vou trazendo as informações conforme eu vou vendo as imagens no meu cérebro, então assim, como slides. Eu tive um sonho em que eu nasci, eu estava num lugar bem apertado. E daí eu comecei a ser empurrada para fora. E eu fiquei com medo, mas eu queria sair logo depois que eu percebi, né? E estava tranquilo lá, né? Mas aí quando começaram a me apertar, não ficou muito bom. E aí eu percebi, é bom que eu saia logo. Olha, eu já saí. Eu acho que eu vou nascer de novo. E aí eu saí caindo numa piscina. E quando eu caí nessa piscina, uau! Foi muito bom, eu comecei a nadar naquela piscina. Foi muito automático, eu não comecei a afogar. E, nossa, eu não senti nada por aquela mulher que era minha mãe. Ela era diferente, eu sentia que ela era diferente, não era a minha mãe. Não, porque eu nasci por parte cesárea, né? Aquela mulher, ela tinha cabelo preto, comprido, parecendo um pouco bugra, sabe assim? Mestiça, sei lá, talvez de índio com branco.
E essa sensação de não pertencimento a essa mãe, como se nós não tivéssemos uma ligação. Eu acho que as ligações, elas não acontecem assim, eu quero ter ligação com essa pessoa, você fica perto, e aí você forma uma ligação, não dá. Eu acho bem que é o contrário, você pode até tentar ficar longe de alguém com quem você tem uma ligação e você não consegue. Uma hora o fio, ele diminui, sei lá. E aí fica perto de novo. E daí, conforme eu fui crescendo, esses grãos, eles começam a aparecer, né? E outra, porque as outras pessoas sempre parecem gigantes. Esses grãos começam a aparecer demonstrando que instabilidade. É um chão que ele some ou ele racha. E ele racha, você não sabe quando que ele vai quebrar e fu. Então, quando eu olhava, fui crescendo, olhando para os adultos, eu percebia esses grãos neles. E que conforme vinham para mim, eu formava minhas pérolas, desde pequenininha, que eu comecei a ser uma pensadora. Então, antes de eu ser escritora, eu era uma pensadora. Eles me forneciam os grãos, e esses grãos me causavam o quê? Agonia, dor. Às vezes podiam me causar humilhação, rejeição, mas independente do que seja, quanto pior fosse, mais pérolas eu produziria. Mais. Até que quase fica insuportável a produção de pérolas. Eu lembro do anjo, né, que diz, tá chorando, tá produzindo pérolas. É bíblico, né? Tá colhendo, eu tô colhendo, calma, eu tô guardando para você. E tem um lugar que se guarda lá no céu, na minha nuvem não virtual, nuvem real, que é o meu galardão. E essa instabilidade vem que meu ver, né, no meu contato com a neurotipicidade, com aquele que é diferente. Esse que é diferente, ele parece um gigante. Eu não quero parecer preconceituosa, ou eu preciso falar sem vergonha, sem pudor daquilo que eu senti durante toda a minha vida, né? Então, sempre percebi assim, não só os adultos, mas, por exemplo, crianças da mesma idade ou até mais novas, que elas não fossem autistas, que elas fossem neurotípicas, eu ainda sentia que elas eram gigantes para mim, como Golias. Só que eu não tinha as 3 pedrinhas, entendeu? E se eu tivesse, eu não atacaria nelas, o que é pior. Ou seja, aquela areia, ela começava a entrar dentro de mim. E me machucar, me machucar, me machucar. E aí eu começava a produzir as minhas pérolas, que é a maneira de defesa que Deus me deu para conviver com os diferentes. O quê? Produzir mensagens, escrever e produzir pensamentos. Então, eu sou autista superdotada. Eu vejo a superdotação como um anjo que vem me proteger. Eu te protejo deles. Só que não para atacar eles. Deixa-os. Deixa eles. Então, enfim, eu vou passar a minha visão, né?
E aí eu fui desenvolvendo os pensamentos até que descobri a escrita, né? Aos 6 anos eu comecei a ler placas, farmácia, enfim, posto de gasolina, eu já lia tudo. E aí, quando comecei a escrever, primeiras coisas que eu fazia eram cartinhas para o meu pai. Porque meu pai, ele não era um gigante cruel. Eu achava muito estranho, né? Eu sempre achava meu pai, ele mais próximo de mim, mais igual a mim. E conforme eu fui crescendo, essa questão da, por exemplo, a literalidade, né, em relação à verdade e mentira, eu percebia que as pessoas, elas manipulavam muito o que eu disse, que é do fruto do conhecimento do bem e do mal. Elas diziam uma coisa, só que eu não percebi isso assim tão rápido. Eu só sentia essa dor, essa areia que me incomodava, mas eu não sabia. Eu só fui entender um pouquinho mais isso quando eu fiz a minha primeira terapia. Eu estava grávida da minha filha. Eu disse para minha terapeuta, as pessoas, elas falam isso para mim, né? Eu dei alguns exemplos. Daí depois, eu não sei o que acontece, né? E aí ela fala assim, ai Melissa, mas será que elas não falam as coisas por falar? E aí assim, eu nunca tinha percebido que era isso. Nunca. Então quando eu estava grávida da minha filha, eu já estava com 38 anos. Eu não sabia que elas falavam as coisas por falar. Para mim, tudo que elas falavam, elas estavam falando aquilo, então era uma sentença, era uma verdade. Como assim eu pudesse pegar uma caneta, escrever e elas assinarem embaixo, entendeu? E sempre foi muito difícil isso, sabe? Porque eu sempre, agora olhando do ângulo daqui, que eu entendo melhor os neurotípicos, eu sempre falo, a gente tem que estudar os neurotípicos, não os autistas. Porque quem traz a areia são eles, que traz angústia para nós. Então, por que eles trazem essa areia? Ou, como disse Jesus, por que eles trazem esse fermento? Essa questão da não literalidade está na parábola dos 2 irmãos. O irmão fala, papai, eu vou. E ele não vai. O outro irmão fala, ele fala a verdade, né? Acho que eu não vou poder ir. Aí ele vai lá e ele faz. Então, eu vejo muito que como se os neurotípicos eles estivessem sempre jogando entre si. E eu sou a bobinha. Eu lembro quando eu era pequena, eu queria brincar de bola. Ah, não, você não. Ah, tá, então brinca com a gente, você vai ser a bobinha. Aí você fica no meio. Então eu vejo, e eu vejo agora claramente, um neurotípico na esquerda, quer dizer, um na minha frente e um nas minhas costas. Eles estão jogando a bola e estão me fazendo de tola. E eu tô no meio, tipo, ninguém deixa eu pegar a bola. Eles são gigantes e eles me enganam o tempo inteiro, né? Mas eles são meus amigos e eles se dizem bons. E isso a vida inteira, né? E você tem impressão que eles estão jogando o tempo inteiro. Um joga a bola pro outro, dá uma risadinha e você fica assim perdido. O que está acontecendo? São jogos de palavras, são leis que não funcionam. Enfim, é tudo. Imagina que você vê um bolo assim,
Fala, nossa, vamos servir o bolo. A hora que você corta o bolo, ele tá vazio por dentro. Nossa, só tem a casca. E eu acho que às vezes eu falo as coisas muito fortes, né? Mas estão guardadas há muito tempo. E aí eu preciso falar sobre esse processo. Eu sinto incômodo da pérola saindo, sabe? E eu falei para vocês de um sonho que eu tive de uma casa, né, em que em cima tinha um elevador de carga, tinha uma macaca com os olhos brilhantes e toda a comunicação dela era através do olhar. Como autismo nível 3. Não sei se o 2 também. Acho que sim. Então ela não era verbal, né? Eu me identifiquei com ela. Eu fui para ela e eu senti o predador embaixo. Ele veio. Ele quer comer carne. E aí ela olhou para mim, tipo, não faça isso comigo, eu sou sua amiga. Ah, mas eu era perspicaz. Essa perspicácia é do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu peguei ela, coloquei na carga do elevador e desci. Nossa, a hora que eu coloquei e desci ela, por que eu fiz isso? Nossa, eu me senti tão mal. Por que eu fiz isso? Aí já estava feito, entendeu? Então, o sacrifício de um cérebro bom, o que é bom? Depende. Quem que é Nabucodonosor? Quando ele tem toda a capacidade, aquela super capacidade mental dele. Quem é ele? Quem ele faz? Ele é cruel. Ele é o pior dos homens. É o pior ser da terra. Quem é ele quando ele perde a capacidade mental? Um ser inofensivo. Então eu vi Deus, pensando assim, eu não quero outro Lúcifer na terra. Eu não quero. Aquilo que eu vou fazer não é para ser um mini anjo do mal. É isso que o ser humano virou. Um mini anjo do mal. Porque o diabo é grande, né? Então o ser humano é mini. Então, mas é isso que ele virou com o tempo, né? Com o fruto do conhecimento do bem e do mal. Conforme vai comendo, alguma coisa vai entrando onde? No olhar. É no olhar que entra. Assim como a bondade está no olhar, o mal também. Então, vai criando o que? As psicopatias. Que eu entendi isso. Fraco, médio, moderado, grave, gravíssimo e aí infinito. Infinito e além. Que é ele, o fulaninho. E aí ela tinha esse olhar, sabe, de pureza. Ela não esperava que eu fizesse isso com ela. Lógico que não. Você nunca espera que alguém vai fazer algo com você que você jamais faria com essa pessoa. Ela era pura. E eu a sacrifiquei para ele. É assim, foi assim. Cada ovelhinha, cada bezerrinho olhou para o seu dono e disse, porque eles dizem, pelo olhar eles dizem, acontece que aqueles gigantes, eles não sentem mais nada, porque eles estão maculados pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles estão insensíveis. Essa insensibilidade é uma psicopatia. A insensibilidade é psicopatia. O problema não é a sensibilidade, é a insensibilidade.
A insensibilidade que torna o ser humano frio, materialista, instrumentalista, arrogante, orgulhoso. E aí, cada um daqueles animaizinhos, eles olhavam para o seu dono: não faça isso comigo. Eu confiei em você. Eu senti isso nela. Eu confiei em você. E eu senti nela depois o elo perdido. Aquela que eu perdi, aquela que eu sacrifiquei. E aí, Deus queria criar um ser puro, sem perspicácia. Eu entendi hoje, a perspicácia é essa areia que me incomoda. Essa não literalidade, essa verdade que ela é um doce açucarado, sabe? Você come, você fica viciado, te repugna, não sei. Há um pássaro passando aqui. Ai, tá um dia frio, vento, mas tá lindo. Eu fico feliz de poder passar essas coisas para vocês. Então, eu nunca aceitei que o mal estava dentro de nós. Todas as religiões falam. E eu penso, não, tá fora. Eu sinto que o diabo tá fora. Aí, o que aconteceu? Eu assisti esses dias um filme com a minha filha. Muito bom, Branca de Neve. Nossa, acho que eu tenho que assistir de novo aquele filme. Nossa, falou tanto comigo. O homem, ele fica viúvo e a mulher dele era muito boa, mas muito boa. Infelizmente ela morre no parto, né? E aí, ele é bem ingênuo. Nossa, ele é bem ingênuo mesmo. Ele parece até autista, nível 1, né? Porque ele é verbal. Mas eu sinto ele assim, nossa, muito tolinho mesmo, parecido comigo. E aí, tem uma bruxa que ela é horrível, né? Só que ela tem um irmão que ele é feiticeiro. E aí, transforma ela numa mulher belíssima. E aí, essa mulher belíssima vai para perto desse homem com essa filhinha. E ela começa a conversar com ele, né? As outras pessoas se afastam, já percebendo que ela queria ficar sozinha com ele. E ela começa a tentar seduzir ele. E aí ele dá uma desculpa, fala: ai, desculpa, eu preciso ir lá para fora com a minha filha. Ele quer ficar sozinho com a filha dele. E aí o irmão dela, que é mais perspicaz ainda que a própria bruxa, chega perto dela e fala assim: ó, ele não vai dar o coração dele para você. Ele não vai, porque ele ama a esposa dele, né? Então, ele não vai se abrir para você. E daí o que ela faz? Ela pega um espelho, ele manda ela quebrar. Ela quebra o espelho em vários pedacinhos, 1000 pedaços. E quando aquele espelho explode para todo lado, vai lá para fora, onde está esse homem com a filhinha dele. E aí, um caco de espelho entra dentro do olho dele. Entra dentro do olho dele. E aí, quando ele a vê de novo, ele começa a dar. Ele dá o coração dele para ela. Então ela faz esse feitiço. E quando eu disse, não acredito que o mal está fora. Agora eu entendo. Agora estou entendendo o que é o muro de cola. Eu tenho falado com vocês. Muita coisa que eu falar aqui
é continuação de outras coisas. Então, às vezes, quem não ouviu antes pode não entender. Na verdade, é uma construção que nem eu sabia. E aí, quanto mais, parece que ele vai me dando mais informações, entendeu? Então, tem essa cola, e essa cola é como esse pedaço de vidro que entrou no olho. E todos estamos pregados em um muro de cola. E essa cola, ela está no cérebro. E essa cola que fez a transformação do cérebro de neurodivergente para neurotípico. E essa cola eu entendi que vem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é a perspicácia. Sem essa cola, sem essa arma, você não sabe usar do bem e do mal, escolher, eu quero ser boa ou quero ser má. Porque mesmo as pessoas mais boazinhas, elas sabem ser mazinhas. Elas sabem mentir, manipular, fingir, ocultar. E elas vão ficando boas nisso. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. Jesus disse isso, mas o diabo também. Onde 2 ou mais estiverem em nome de uma mentira, ali eu estarei, porque ele é o pai da mentira. Então ali ele está, vigorando e fazendo com que as pessoas continuem mentindo, que não confesse, entendeu? Porque o diabo não quer que elas confessem, para que elas possam ir para o inferno. Então essa cola entrou, que é a perspicácia. E as outras espécies não têm essa cola. Só o nosso cérebro mudou porque só nós comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que os autistas são um furo no tempo. E aí eu entendi que outras situações, né, como outras composições como síndrome de Down, Deus me disse que é uma camisa. Por isso que pode ser feito exame de sangue para se perceber. Então, é uma roupagem limitante. Agora, o autismo não é roupagem. Nem é algo que você vai se desfazer. Não. É um furo no tempo. É algo que vem, lá da primitividade. Porque a gente gosta de transformar as coisas. Ontem eu estava ouvindo uma menininha falando, amiguinha da minha filha. Você quer transformar no quê? Você quer transformar no quê? Transforma nisso, transforma naquilo. Não, eu não quero transformar em nada. Eu quero ser eu. Então, a adaptação, ela é isso, a manipulação, né? E eu acho que a vida inteira o autista nível 1, ele vai ouvir, você tem que ser mais como eles. Eu ouvia muito, você tem que ser mais esperta. Olha lá, você tem que aprender. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvi. Você tem que bater no seu coleguinha. Você tem que ser como eles. E a vida inteira a gente vai ter essa sensação de que eles são o certo e nós somos o errado. Entendeu? Então, eles são o modelo ideal e nós somos o erro. Entendeu? Não foi isso que Deus me disse. Não foi. Porque o selvagem, e aí eu vejo o autismo como primitivo, não fala, né? Só solta sons guturais, né?
Eu acho que nós não falávamos também, né? E aí essa mudança no cérebro, ela foi acontecendo. Eu acho também que o ser humano, com muito uso de robótica, inteligência artificial, muitas descobertas na ciência, eu acho que ele pode tentar mudar o seu DNA, pode dar muito ruim, pode tentar mudar o seu corpo, muitas coisas. Então, eu acho que pode ser que futuramente, é assim que eu vejo, o humano lá do futuro, ou talvez nem seja mais chamado de humano. Às vezes eu tenho essa noção, a impressão, uma intuição de que haverá os humanos e os outros que terão outro nome, que não humanos. E haverá aqueles que, eu quero permanecer com o meu corpo natural. E outros, eu quero transmigrar, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Ou quero mudar o meu DNA, eu quero passar por essa experiência, eu acho que muitas coisas completamente estranhas serão feitas de um modo que lá no futuro também nós seremos considerados estranhos, entendeu? Nós seremos estranhos. Como o autista é estranho, eu acho que futuramente... Porque eu sempre vejo uma bola, que você chuta a bola, essa bola não para mais. Ela vai até onde der, até... sei lá, uma completa destruição, talvez. Porque eu não acho que Deus vai destruir a humanidade, eu acho que ela que vai se autodestruir. Eu nunca vejo Deus querendo destruir a humanidade. Eu acho que não, Ele não quer. Então... tá tudo no olhar, né? Essa cola, essa perspicácia que as outras espécies não têm. Os autistas têm menos, né? E conforme o ser humano ele começa a falar, ele começa a mentir. Porque eu já disse para vocês que a fala é criada para que eles façam planos de enganar outras espécies. Às vezes até maiores de porte físico, para roubar a caça dos outros. Só que essa fala, ela começa a ser usada para enganar não só outras espécies, mas enganar os próprios irmãos da própria espécie. Então, eles fazem planos, eles se reúnem entre si para mentir para outro grupo ou para outra pessoa, entendeu? Do grupo. E aí, um abraço. E aí, chegamos a hoje. Então, se desde criança sempre senti o quê? Nossa, essas pessoas não são confiáveis. Onde é que eu tô? Meu Deus, que lugar é esse? E eu pequenininha na minha cabeça, eu pensava assim, tá muito ruim aqui. Tá muito ruim. Tá muito... não tem estabilidade, né? Esses gigantes, e mesmo eu fui percebendo conforme eu fui interagindo, por mais que eu interagisse pouco, ainda interagia, porque sempre tinha uma coleguinha que às vezes se aproximava de mim, igual, por exemplo, né? Às vezes eu estava com estojo, já aconteceu isso, né? Eu estava com estojo que eu tinha ganhado um presente, eu lembro que eu ganhei um estojo de canetinhas, assim, com tintas. E aí a coleguinha aproximou, só que ela aproximou não de mim, ela aproximou do estojo. E eu, inocente, não percebi. E ela aproximou para pegar aquilo para ela. E aí no final da aula, eu lembro que ela falou, eu vou levar o estojo. Eu falei, hã? Mas não, esse estojo é meu, eu acabei de ganhar. Na verdade, foi a primeira... acho que era uma das primeiras vezes que eu tinha levado. Não, a primeira vez que eu tinha levado. Só usava em casa. E aí... então... peraí. Me perdi um pouco.
Enfim. Eu lembro no direito, quando eu fiz, existia uma coisa que se analisava que falava eficácia. Eficácia, essa palavra, eficácia da lei. Eficácia, porque uma coisa é a palavra e a escrita é virtual. É como vento, ó. O fato é verdade. Então, todas as outras espécies, elas vivem no presente. Por que o ser humano ele está sempre angustiado? Porque ele está no passado ou no futuro. Ah, aí tá. Essa é a causa da ansiedade, da depressão, de tudo. A palavra. A palavra criou ansiedade e depressão e todas as doenças. A palavra criou a doença no ser humano. O ser humano é um ser doente. Porque é mentiroso. Porque é enganador. Porque faz muitos planos. E os planos angustiam ele. E faz muitas substituições. As substituições é um bichinho que vai comendo ele por dentro, ele não percebe. E vai comendo o tempo dele. Porque o tempo é como um gelo na mão que vai se derretendo. As outras espécies não têm nada disso. Porque elas vivem sempre no hoje, elas não têm a palavra. A palavra ela foi feita para falar do ontem e do amanhã, nunca do agora. Porque o agora você não precisa falar, você já está vivendo. E o que é realidade e verdade, se não aquilo que você está vivendo? Então Deus me disse, a verdade é um peixe nadando no rio. Só que eu sempre vi esse peixe do lado de fora, eu estava na beira do rio. Agora ele me disse, não minha filha, nade. Nade. Continua a nadar. Eu tive um sonho que era assim, foi horrível. Né? Eu cheguei numa capela e eu fui para encontrar alguém. E tinham várias pessoas. Eu não tinha encontrado. E aí eu entrei nesse rio. Falei, bom, já que a pessoa que eu vim encontrar tá demorando, eu vou entrar no rio. Pra quê? Meu Deus, foi o maior arrependimento da minha vida. Eu entrei nesse rio, eu não conseguia mais voltar. Não conseguia mais voltar. Eu pensei, eu vou morrer nesse rio. E não vou conseguir voltar para lá com as pessoas. Né? E daí, conforme fui nadando, eu vi. Meu Deus, tá cheio de cobra. Sabe, lotado. Lotado. Eu nem sei explicar quanto. Elas eram todas unidas, assim, cobras unidas e lotado. E aí eu nadava e em algum momento eu falava, eu tô cansada. E tinha essa voz que falava comigo. Se você parar, elas vão te comer. Continua a nadar. Continua a nadar, continua a nadar. E foi horrível, porque não tinha fim. Não tinha fim. E aí, muitas vezes é assim, né, que eu me sinto. Muitas vezes é assim, ou é grão de areia, ou são essas cobras, ou são gigantes. Essa instabilidade, o chão que racha. É assim, eu digo que a gente se sente como um bichinho acuado, né? E a gente sente assim, os planos muitas vezes são como arapucas para passarinhos. Então eles foram feitos para pegar as pessoas. Então as pessoas estão sempre aprendendo, fazendo cursos como pegar as pessoas, como fazer arapucas, como enganar. Ou se auto-enganarem, né? E aí eu falei, né, que eu entendo que a sociedade, em algum momento, conforme
o ser humano deixou de ser nômade, ele parou, criou a cidade e ele formou o seu próprio cativeiro. E dentro do cativeiro ele tem os cativeirinhos, que são fazendas, que são áreas, né? E criam aves, né? Em galinheiros, em gaiolas. E aí, como essa maldade entrou no olhar, ele aprende a fazer planos e a manipular não só as outras espécies, como os seus próprios irmãos. Então, eu não acho que todos eles vinham com o mesmo nível de inteligência. Eu acho que não. Eu acho que uns tinham mais que os outros. Eram líderes. Só que esse nível de inteligência não é essa premiada que a gente fala, ó, parabéns, você é tão inteligente. Não. Aí, quando eles formam as cidades, eu acho que você pode até achar sobre isso em blogs de história. Eu li um pouco a esse respeito. Desde o início da fundação das cidades, já começa esse negócio de pobreza e riqueza, porque os líderes, eles começam eles que fazem a divisão do trabalho. Então, eles começam a dividir o trabalho e o deles vale mais, o do outro vale menos. Eu estava assistindo aquele filme Joãozinho e Maria. E nesse filme Joãozinho e Maria mostra bem isso, porque é uma cidade bem antiga, né? Não sei de que época que é, será que é 1200? Parece, por aí, 1200. Século 13, século 12, 13. Mas é claro que eu estou falando do início da formação da cidade, século 12 e 13 já é lá na frente, né? E mostra que o pai do Joãozinho e Maria, ele era lenhador, ele vendia a lenha dele. E tinha o padeiro. O padeiro, ele era o homem mais rico da cidade, um dos homens mais ricos e influentes da cidade. O lenhador ia entregar a lenha dele, ó, eu quero tanto. E o padeiro falava assim para ele, olha, eu tenho isso aqui para te dar. Você quer ou você não quer? Porque sabe que se você não quiser, eu mesmo posso fazer. Você sabe que eu não preciso de você, né? Eu estou fazendo isso só para te ajudar. Você sabe que eu não preciso de você. E aí ele fala que é você que precisa de mim. Então, se você quiser isso, então nada feito. Pode levar a sua lenha. Só que o padeiro mente. Como é que ele vai produzir os pães sem a lenha do lenhador? Impossível, ele precisa, ele usa muito forno a lenha, mas muito, ele precisa de muita lenha. E ele não vai sair da padaria dele para ir lá cortar as árvores, sabe, separar lenha por lenha. Mentira dele, ele precisa do lenhador. Ele precisa muito, é ele que precisa do lenhador. Ele mais precisa do lenhador. O lenhador pode até deixar de fazer isso e fazer outra coisa. Mas ele precisa da lenha do lenhador. Mas ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso, ele manipula o outro que é ingênuo. Que às vezes que está numa situação inferior, porque tá ele, a esposa e os 2 filhos com o armário vazio, passando fome. E a esposa dele fala, toda vez esse padeiro engana ele, né? Não paga quase nada. Ele vai para pedir um valor que já é inferior daquilo que ele merecia e o padeiro dá menos da metade. E ainda ele chega com as crianças, ele fala, não mexo em nada, hein? Não mexo em nada, senão o pai de vocês vai pagar. E as crianças ficam assim,
sabe? E aí aparece muito isso, a questão da perspicácia. Então as cidades elas começam a ser formadas assim, nessa perspicácia, entendeu? Quem lidera, quem organiza, quem diz quanto vale cada coisa, esse é o dono do mundo. Não sei se vocês lembram lembrei daquela novela, Dono do Mundo, e também do Charlie Chaplin, né? Que é inspirado nele, né? O Dono do Mundo, que tem, acho que não sei se é um filme, uma fotografia, acho que é um filme, né? Que faz menção a Hitler, né? O dono do mundo. Então, os líderes do mundo, o dono do mundo, aquele que manipula, o grande mentiroso. É isso. Aí, quer ver o olhar das criancinhas? 2 bolotinhas brilhantes assim, ó. Ai, que vontade de comer esses doces. Ai, que fome, vontade de comer esses pães. E o padeiro percebe? Não. A ovelha, quando o cara vai lá pegar ela, você é perfeita, vou sacrificar você. E quando ela solta aqueles sons guturais e o olhar brilhante, ele percebe que ele não deve fazer isso com ela? Não. Porque a verdadeira comunicação está no olhar. E não, você não precisa dizer socorro, me ajuda, né? Eu tô com fome. Não. A sensibilidade não está na palavra. Não está em palavras razoáveis, racionais, com concordância verbal, nominal. Não. Não é. Não é. Esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Está no olhar, o olhar da macaca que eu sacrifiquei e que eu vi ela. Toda uma comunicação no olhar dela para mim. Só os sensíveis compreendem isso. E conforme a gente vai se tornando mais inteligente, a gente perde o feeling, sabe? Você perde a sensibilidade. Você perde a sensibilidade em relação até a você. Porque você vai... A substituição, ela tira a sensibilidade em relação às suas próprias necessidades. Porque quando você tem uma necessidade, você substitui. Eu acho que por hoje é só, amiguinhos. Eu queria falar sobre a criação do inferno, sobre como ele foi se enchendo, na minha visão, né? Mas eu não vou falar hoje, não. Eu vou completar, sempre, né? Eu sei que ontem eu falei do Francesco Berdonari, conhecido São Francisco de Assis. Eu disse que ele teve uma vida muito desregrada, muito mulherengo, promíscuo, talvez bebesse muito álcool, enfim. Em algum momento acontece uma guerra local ali, ele vai lutar nessa guerra, porque ele era um jovem, ele foi convocado. Não sei se ele se alistou ou foi convocado, mas ele vai. E aí ele é pego pelo inimigo, né? E aí ele fica preso com um senhor que fala de Jesus, ele se converte, ele estava muito ferido, ele fica doente dentro da cela, do local onde ele é preso, né? Por causa, talvez, que um lugar escuro, úmido, né? Com pouca alimentação, pouca higiene também. E por estar isolado ali, causa um trauma nele, né? E também pelo o contato, e olha só, Deus, como anexo secreto da Anne Frank, Deus, ele estava bem parecido assim, mas ali alguma coisa acontece, sabe? Às vezes em situações, você espera que algo floresça em situações boas, não, situações ruins, como esses grãos de areia que eu disse para vocês que eu produzo minhas pérolas. Sabe, parece que quanto pior está o ambiente, mais fruto bom a gente
né? Porque da árvore boa, bons frutos dará. Como a flor de lótus, né? Naquela lama, produz aquela flor lindíssima. E ele, no pior momento da vida dele, algo bom, ele diz, caramba, tem tudo isso bom dentro de mim, eu não sabia, eu estava perdendo tempo. E isso acontece bastante comigo depois da minha conversão, arrependimento dos meus pecados, de passar por tantas situações ruins e falar, Deus, por quê? Que antes estava tão bom quando eu estava no pecado. Mas enfim, eu percebi isso agora. E aí, quando ele volta para casa, a mãe dele o recebe. E o pai dele quer logo que ele fique bom para ele começar a trabalhar com ele, que ele já tem idade. O pai dele tem uma fábrica têxtil, é um homem muito rico da cidade. Francisco é rico, sim, filho de um homem muito rico. Na verdade, ele não tem nada, quem tem é o pai dele. E muitas vezes a gente é assim também, né? A gente não tem nada, quem tem é o nosso pai lá no céu. E aí, só que o que acontece? O pai dele, ele tem dois problemas. Primeiro tem o Francisco que não quer trabalhar porque só quer saber de farra. Depois, quando ele volta, olha só o que acontece. Ele se recupera um pouco, a mãe dele percebe, todo mundo percebe que ele está estranho, ele está calado, ele não quer mais saber de festa. Os amigos convidam ele, talvez ele até foi no início, né? E aí ele volta. Ah, não, esse lugar não tá bom. Ele não quer beber, ele não quer mais namorar ninguém, não quer mais nada. Só quer ficar na casa dele lá, pensando em tudo que ele passou, sabe? Isolado. Ele começa a preferir o isolamento, esse Francisco. E aí, o pai dele chama ele. Não, você vai trabalhar comigo, agora você já tá melhor, né? E que bom, meu filho, você não quer mais saber de farra? Oh, que coisa boa, papai sabia que uma hora você levava jeito. E foi da pior maneira, mas pelo menos levou jeito, né? E aí ele vai para conhecer a fábrica têxtil, ele nunca tinha ido, ele só usava do dinheiro da fábrica. Comia bem, se vestia bem, viajava, namorava, dava presente para suas paqueras. Mas nada de saber a fonte do dinheiro do pai dele. Quando ele vai para conhecer a fábrica, andar lá no meio, olhar as pessoas, ele tem um choque. Nossa, mas ele tem um choque. Porque lembra que ele está muito sensível, que eu falei da sensibilidade que está no olhar? Porque ele passou pela dor. Judiaram dele, bateram nele, deixaram ele preso. Ele passou fome, ele passou sede. Então, quando ele viu aquelas pessoas maltrapilhas, famintas, trabalhando em péssimas condições, talvez até mulheres e crianças, né, que naquela época era comum ter crianças trabalhando em fábricas. O que acontece? Esse Francisco, ele que já estava craquelado, ele racha. E o pai dele falou assim, viu, meu filho, essa é a minha fábrica, aqui que você vai trabalhar com o papai, você vai gerenciar essa fábrica. Ele olha para o pai dele, naquele momento ele não fala, mas depois ele fala para o pai dele, pai, eu não vou trabalhar aqui, isso aqui não é para mim, não conta comigo, eu não vou liderar essas pessoas. Não, isso não é para mim. Eu não consigo fazer isso com elas. Você consegue, eu não. Eu não posso. Eu não posso. Eu conheci Jesus. E aí ele começou a ver a maldade ali, naquele trabalho, no dinheiro que vinha do pai dele, entendeu? E daí chega um momento que o pai dele fala, tudo que você tem fui eu que te dei, seu ingrato. Fanfarrão, mulherengo, joga tudo na cara dele, vagabundo. E aí é o momento que ele arranca a roupa e fala, é isso aqui que é teu? Toma, até a roupa do corpo. E aí eu acho que é a mãe dele que vem, sempre a mãe dele, né?
Não, meu filho, não vai embora. E aí cobre o corpo dele. E aí ele vai. E aí ele segue o caminho. E aí ele fala, é muito lindo. Nossa, mas eu sempre pensei, meu Deus, eu queria ser tanto como ele. Tanto, tanto, tanto a minha vida toda. Eu tenho tanto amor pela história dele. Eu acho tão lindo isso que ele fez. Ele falou, eu acho que está no livro dele que eu li. Olha, nas igrejas eu vejo as pessoas que ele começou a reparar nas igrejas. Vocês não deixam os pobres entrarem. É só os ricos que vão lá na frente. E aí, ele, infelizmente, eu acho que ele nunca mais fez as pazes com o pai dele. Né? O pai dele não ia entender. Né? Porque o pai dele não passou pelo processo. E ele mesmo, se visse, ele como antes, se visse depois da transformação, também não iria entender. Também ia achar que é loucura, porque a fé é uma loucura. Então, assim, essa sensibilidade, ela parece uma loucura, mas não é. A gente começa a enxergar a verdade. Então é isso. Tchau. Agora eu terminei. Deus abençoe vocês.